Olá! Você já se sentiu refém das suas próprias emoções? Já deixou a raiva, o medo ou as frustrações sabotarem os seus melhores planos? A verdade é que a inteligência emocional não significa deixar de sentir. Significa sentir o que é necessário, na intensidade certa, na hora certa. É usar as suas emoções como aliadas e não como inimiga. Nos próximos minutos eu vou te apresentar os 6 passos fundamentais para você deixar de ser um passageiro e se tornar piloto das suas emoções. Você vai transformar os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Você sabia que cerca de 90% dos profissionais que têm alta performance, eles têm níveis elevados de inteligência emocional? Isso impacta diretamente os relacionamentos e a forma como cada um lida com os desafios diários. Fica comigo até o final, porque o último passo é o que garante que todos os outros vão realmente funcionar. Bora comigo! Vamos agora para o passo 1. A escolha consciente das emoções. A emoção não é algo que acontece com você, é um recurso que você acessa, seja para o bem ou seja para o mal. Você já percebeu que uma pessoa triste, ela fica cabisbaixa, com os ombros para baixo, uma postura meio tristonha? Só que isso é um ciclo. Se você ficar triste, o seu corpo ele externa. Só que você acaba ficando mais triste por causa da postura do seu corpo. Você acaba afundando nesse ciclo ruim. Você quer sentir coragem ou foco? Use a tríade da mudança: fisiologia, foco e linguagem. Primeiro vamos falar de fisiologia. Eu estou falando do seu corpo, de como você fica com a sua postura. Se a sua mente muda o seu corpo também muda a sua mente. Se você mudar a sua postura, respirar fundo, aquele ar de imponente, você com certeza vai ter mais confiança. Adote aquela postura por 30 segundos, você vai ver como o seu sentimento muda. Segundo, o foco da sua mente. Para onde você está olhando? Você está olhando para o problema ou para a solução? Você está olhando para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio? Tudo que você foca e dá atenção cresce. Foca nos problemas e você vai ter mais problemas. Foca nas soluções e adivinha o que vai acontecer. Terceiro é a linguagem. As palavras que saem da sua boca. Eu costumo dizer que o poder das palavras é muito grande, principalmente para você mesmo, porque o seu cérebro ele quer que você seja congruente com o que você está falando. Então, o que você diz para você mesmo importa. Troca aquele eu não consigo por como que eu posso conseguir. As emoções são ferramentas poderosas. Aprenda a escolher a certa para trabalhar na hora certa a seu favor. Passo 2. Liberte-se da opinião alheia. A opinião do outro é apenas o mapa dele, não é território da sua vida. Por que a gente se importa tanto com o que os outros pensam? Porque na maioria das vezes nós fomos treinados assim, nós fomos condicionados a ser assim, pela criação dos nossos pais, pelas pessoas que a gente convivemos, nosso círculo de amizade em geral. Não é que os nossos pais são ruins, não é que a vida inteira a gente andou com as pessoas erradas. E sim, isso foi o melhor que eles conseguiram fazer pela gente. Mas agora, nós temos a chave para abrir novas portas, destravar nossa inteligência emocional. E se hoje em dia você se importa muito com a opinião dos outros, isso é um preço muito alto. Você perde a autenticidade e até mesmo, às vezes, a sua própria felicidade. Não aceite críticas de quem não construiu nada. Aceite críticas de pessoas que são hoje como você quer ser amanhã. Mas também não seja uma cópia, né? Se inspire, modele, mas coloque aquele seu tempero. Crie o seu filtro de opinião. Quem que está falando de você? Qual que é a fonte? De onde que ele tirou isso? Essa pessoa ela tem o resultado que você deseja? Qual que é a intenção dela? É construtiva ou é destrutiva? O que diz a sua voz interna sobre aquilo que a pessoa está falando? A única aprovação que você realmente precisa é sua. Se você sabe quem é e para onde que você está indo, o barulho externo se torna irrelevante para você alcançar os seus objetivos. Passo 3. O fim da comparação destrutiva. Apesar de ter alguma coisa a ver com o passo anterior, que foi libertar-se da opinião alheia, o passo 3, que é o fim da comparação destrutiva, não é a opinião dos outros sobre a sua vida, mas sim a sua opinião em relação aos outros. O jogo meio que se inverte. Comparar-se com os outros é o caminho mais rápido para a frustração. O palco das redes sociais é uma grande ilusão. Você está comparando o seu bastidor
com o melhor momento de outra pessoa. A única comparação válida é você de hoje com você de ontem. Pergunte a si mesmo se no final do dia, no que você chegou a ser pelo menos 1% melhor do que o que você foi ontem. O progresso é o que constrói a sua autoestima, o seu poder emocional. Pare de se comparar com as pessoas nas redes sociais. Muitas vezes elas estão só interpretando um papel. Nem sempre as pessoas são como elas são nas redes sociais. E eu arrisco a dizer que quase nunca elas são como elas são nas redes sociais. Então, não se compare. Aliás, se compare, mas se compare com você mesmo. Como você era antes e como que você é hoje. Como que você vai querer ser amanhã. Passo 4. A arte da resignificação. Nada tem significado na vida, a não ser o que a gente decide dar para isso. Resignificar é dar um novo significado para alguma coisa que aconteceu na sua vida. Eu prefiro pensar que quando algo de ruim acontece, aquilo não aconteceu comigo. Eu gosto de pensar que aquilo aconteceu para mim. Então a gente tem que tirar uma lição de tudo que acontece na nossa vida. O evento em si, ele é neutro. O que determina a sua emoção é a interpretação que você dá para aquele evento, para aquele fato. O que é o fracasso? Ele pode ser uma derrota ou uma lição disfarçada. Quando algo de ruim acontece, troca a pergunta. Em vez de por que isso aconteceu comigo, pergunta o que de bom pode vir disso que aconteceu comigo? Ou o que eu preciso aprender para ser mais forte no futuro? Não controlamos o que acontece na nossa vida, mas nós controlamos o significado que isso faz nas nossas vidas, o que nós damos significado para essas coisas que acontecem. Isso que é o verdadeiro poder emocional. Agora vamos para o passo 5. Construindo resiliência inabalável. Resiliência é a capacidade de se recompor depois de um desafio sem perder o equilíbrio. Na verdade, é quanto que você aguenta de porrada sem cair. Resiliência é levar a pancada e voltar ao estado original antes de tomar a pancada. E o segredo é simples. Ninguém nasce resiliente. Essa força se constrói nas pequenas situações do dia a dia. É como se você fosse treinando isso de pouquinho em pouquinho. É como se você fosse ir para academia ou para fisioterapia para fortalecer os músculos, entendeu? Então, nesse pequeno gesto do dia a dia que você conquista a resiliência. Você tem que treinar todos os dias nas pequenas coisas. Para quando vir as treta braba mesmo, você tá mais do que preparado. Você treina a resiliência nas pequenas coisas do dia a dia. Quer ver um exemplo? Quando o despertador toca e você tenta levantar, mesmo sem estar com vontade, sem apertar o botão soneca. Quando o Wi-Fi cai e você respira fundo, em vez de se irritar porque está sem internet. Quando um cliente reclama de alguma coisa e você prefere ouvir do que responder e ir para o embate da reclamação. Quando o trânsito está parado e você decide colocar uma música para você se sentir em paz em vez de você se irritar porque o trânsito está parado. Essas pequenas escolhas fortalecem o seu controle emocional. Quer alguns exercícios práticos? Adote algumas pequenas rotinas de desconforto inteligente. Faça uma coisa que te meta medo de verdade, que te tire da zona de conforto. Mas tem que ser aquela coisa que pelo menos uma vez no dia, alguma coisa que te meta medo de verdade. Eu não estou falando daquele medo que coloca você em risco de vida, de acidente ou outras pessoas. Mas aquele medo de você imaginar alguma coisa que nunca vai acontecer. Rompa os medos que te fazem escravos dos seus próprios pensamentos. Pode ser fazer uma ligação que você estava adiando. Pode ser terminar uma tarefa que você estava enrolando para terminar ou deixando para depois. Ou até ficar um pouco sem o celular, só para treinar um pouquinho e melhorar o seu foco. Não é sobre sofrer, é sobre fortalecer o seu emocional. Para quando a vida te apertar, você já está mais forte para poder aguentar aquela pressão. Porque quem treina o equilíbrio nas pequenas coisas sabe reagir com calma quando as grandes coisas ruins acontecem. Resiliência é isso.
é ficar firme por dentro, mesmo quando tudo está balançando por fora. Agora vamos ao passo 6. Como eu falei para vocês, todos são importantes, mas esses é um dos passos mestres. Para todos os outros funcionarem, esse aqui tem que ser bem feito. Então vamos para o passo 6, que é o poder da finalização. A verdadeira autoconfiança vem das promessas que você cumpre para você mesmo. Procrastinar é muito fácil, mas terminar o que começou constrói um respeito próprio de você com você mesmo. Mais difícil sempre é dar o primeiro passo. O ser humano precisa dessas pequenas vitórias para se motivar. Pensa comigo. Levantar cedo para ir no médico ou até ir na academia é muito chato. Levantar, se aprontar, escovar dente, aquele soninho. Mas depois que você foi no médico, depois que você foi na academia, não bate aquele orgulho de ter feito o que era para ter sido feito? Não bate aquela sensação de realização? Então, para você conseguir essas pequenas vitórias, use a regra dos 5 minutos. Como que funciona a regra dos 5 minutos? Se alguma coisa leva menos do que 5 minutos para ser feito, então você tem que fazer agora. Agora, se for alguma coisa que você sabe que vai demorar mais do que 5 minutos ou muito mais, você tem que agora fazer pelo menos 5 minutos daquela coisa. Logo, logo, essa tarefa vai estar concluída. Concluir pequenas tarefas todos os dias é o que cria grandes resultados na sua vida no futuro. Vamos lá. Antes da gente recapitular os 6 passos, né? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você acha que esse conteúdo é de valor para alguém, já compartilhe aqui. Se você acha que vai fazer sentido para alguém. Se você quiser receber mais conteúdo como esse aqui, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, hein? Paulo Duarte BR. Vamos lá. Vamos recapitular os 6 passos para você ter uma inteligência emocional. Escolha a sua emoção conscientemente. Liberte-se da opinião alheia. Compare-se apenas com quem você era ontem. Resignifique os desafios que você teve na sua vida. Treine resiliência e sempre termine o que você começa. Esses são os 6 passos da inteligência emocional. A inteligência emocional não é um dom, é uma habilidade que você constrói dia após dia. Agora me diga aqui embaixo nos comentários, desses 6 passos, qual deles que você vai começar a aplicar hoje? Deixa aqui nos comentários o seu maior desafio e qual que é o passo que você já vai colocar em prática. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar as suas emoções de uma forma diferente, não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo aqui. E lembre-se, o poder de mudar a sua vida está na sua capacidade de você gerenciar o que você sente. Até o próximo vídeo. Valeu!